Olá, galera! Meu nome é Denilson e bem-vindo ao Rapid English. O Rapid English é o nosso método para te ajudar a chegar à fluência o mais rápido possível. Então a ideia aqui é de levar você do zero até a proficiência no inglês. Vamos fazer isso através de um conceito chamado Comprehensible Input. A ideia é que você assista alguma coisa em inglês onde você entende 90% do que você está entendendo, do que você está assistindo. E aqueles 10%, o seu cérebro vai preenchendo automaticamente. Agora aqui, nós vamos estar usando a Peppa. Por quê? Porque a Peppa é bem facinho, cada episódio é 5 minutos e é muito fácil de entender o vocabulário da Peppa. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos assistir o episódio da Peppa e eu vou parando e interpretando cada frase para vocês, vou traduzindo as frases para vocês em cima de alguns exercícios gramaticais para você ir entendendo o que está acontecendo na língua. Aí a ideia é, depois que você faz essa aula, você pega e volta e reassista a Peppa sem a aula, para ver se você entende alguma coisa. Se você não entendeu, volta aqui na aula, assiste de novo e faz o mesmo processo, até você conseguir entender o episódio da Peppa. Beleza? Então, vamos começar. Eu vou colocar o vídeo aqui para tocar. Muddy puddles. It is raining today, so Peppa and George cannot play outside. Ok, então o nome do episódio é Muddy Puddles. Ok? Muddy Puddles significa poças de lama. Agora, muddy, na verdade, não significa de lama, tá? A tradução do muddy seria lameado. Só que no português, nós não falamos poças lameadas, falamos poças de lama. Então, a tradução melhor seria poças de lama. A próxima frase que a Peppa, na verdade não é a Peppa que fala, né? O narrador, ele fala It is raining today. Então, isso aqui significa está chovendo hoje. Está chovendo hoje, ok? Próxima coisa que ele fala é So, Peppa and George cannot play outside. Então, Peppa e George não podem brincar lá fora, tá? O so é então, Peppa and George, cannot é não podem, e play outside, brincar lá fora. Então, uma coisa que é bacana vocês ver agora é esse tal de It is raining today, ok? Se eu quiser falar que está chovendo, eu falo It is raining. Então, esse is significa está. E o raining é o chovendo. Só que você vê que no inglês temos 3 palavras, It is raining. No português só temos 2, está chovendo. Por quê? Aqui no Brasil é aceitável você começar uma frase sem o sujeito, né? Você não precisa de ter uma coisa que está chovendo, você só fala está chovendo. No inglês, você precisa de ter o sujeito quando você fala essa frase. Então, quando uma frase não tem um sujeito, nós automaticamente no inglês colocamos essa palavra it. Agora, o it, ele não existe no português. Ele geralmente se traduz como ele ou ela para coisas. Nesse caso aqui não tem nem tradução, tá? Então só fica está chovendo. It is raining. Agora aqui, it is not sunny, não está ensolarado, tá? It is not sunny, não está ensolarado. It is snowing, está nevando. It is not raining, não está chovendo. It is clear today, está claro hoje. Agora, esse claro aqui não é claro de luz com brilho, né? Esse claro aqui é de limpo. E também não é limpo de uma coisa suja. É limpo de o céu está limpo. Não tem nuvens. Ok? It is not cloudy. Não está nublado. Agora eu quero que vocês percebem também que para fazer isso aqui no negativo, é só colocar o not depois desse está. Tá? Então, no português a gente fala não está. No inglês é está não. Ok? Então, eles trocam a ordem. Muito bem. Vamos aqui para a próxima parte. Esse aqui é o famoso verbo to be. E ele é muito importante de aprender no início porque ele é a base da língua. Você vai ver ele muito, tá? É o eu sou, eu não sou. Eu estou, eu não estou, ok?
Então, to be significa ser ou estar. E essa frase aqui, I am, significa eu sou ou eu estou. I am not, eu não sou ou eu não estou. Tá? Lembra que para fazer o negativo é só colocar o not depois do verbo. You are significa você é. You are not significa você não é. He is significa ele é. He is not significa ele não é. She is significa ela é. E she is not significa ela não é. Ok? Então agora, para fazer uma pergunta com esse verbo to be, é uma pergunta de sim ou não, onde só tem duas respostas. Ou a resposta é sim, ou a resposta é não. Para fazer esse tipo de pergunta, você pega o verbo to be, né, o verbo, e põe na frente. Então, I am a teacher. Eu sou um professor. Para fazer a pergunta, eu sou um professor, você simplesmente pega o am e põe na frente. Am I a teacher? Am I a teacher? Eu sou um professor. You are a student. Você é um aluno. Para fazer a pergunta, é só colocar o are na frente. Are you a student? Você é um aluno. A próxima, she is tall. Ela é alta. A pergunta fica, is she tall? Ela é alta. A quarta, he is short. Ele é baixo. A pergunta fica, is he short? Ele é baixo? E assim por diante. Vamos aqui na próxima. Tá, então temos mais algumas frases aqui. Eu vou colocar o vídeo para tocar. Daddy, it's stopped raining. Can we go out to play? All right. Run along, you two. Ok. Então aqui a Peppa fala, Daddy, it stopped raining. Papai, parou de chover. Lembra, não tem o sujeito na frente, né? Então a gente coloca um it. It stopped raining. Parou de chover. O que parou de chover? Não tem uma coisa que parou, simplesmente parou de chover, tá? Então a gente coloca esse it. Can we go out to play? Podemos sair para brincar? Então o can é pode, né? Sabemos que é podemos por causa do we, né? We significa nós, então nós podemos. Go out é sair, to play, para brincar. Então, este verbo aqui é interessante, ele é um verbo frasal e essas duas palavras juntas significa sair, tá? Eu tenho muitos alunos que sempre traduzem isso aqui como ir lá fora. Mas ir lá fora você fala de um outro jeito. Ir lá fora é go outside, tá? Então, o sair é go out. O ir lá fora é go outside. Mas, professor, não tem diferença sair e ir lá fora. Tem sim, tem uma diferença. Se você quiser sair para o cinema, você sai de casa e vai para o cinema. Só que o cinema não é lá fora. O cinema é dentro de um lugar. Então, quando você vai para o cinema, você não pode falar go outside. Entendeu? Porque o cinema não fica lá fora. Quando você está no cinema, você está dentro de alguma coisa. Então, você fala I go out to the movies. Eu saio para o cinema. Você não fala I go outside to the movies. Porque o cinema, não, né, quando você está no cinema, não fica lá fora, entendeu? Então, o go out é sair e o go outside é ir lá fora. Agora, a Peppa escolheu falar sair para brincar em vez de ir lá fora para brincar, que é aceitável. Você também em casa pode falar, papai, eu posso sair para brincar? Né? E pelo contexto da frase, você sabe que vai ser em um lugar lá fora. Entendendo que go out significa sair, mas não ir lá fora. Ok? Ir lá fora é go outside. Tá? Aí o papai fala, all right, run along you two. Esse all right aqui significa tudo bem. You run along you two. Isso aqui não é bacana traduzir no pé da letra, porque no pé da letra fica corre ao longo vocês dois. E no português isso não faz o menor sentido, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está dando permissão para os meninos irem. Então, ele basicamente está falando, vão em frente, tá? Então, tudo bem, vão em frente vocês dois.
Então, no contexto dessa frase, esse run along significa vão em frente. Tá? Então, agora temos aqui a palavra can, que significa poder, poder de habilidade, não de permissão. Porém, no inglês, os americanos sempre usam o can, o tempo todo, usam o can como permissão. Mas, tecnicamente, ele é habilidade, não permissão. Tá? Então, quando falamos we can run, significa nós podemos correr, de habilidade, nós conseguimos correr, nós sabemos correr, tá? Eu acho que conseguir aqui é a tradução mais perto do inglês. Só que quando você fala em português, soa mais natural falando nós podemos correr, tá? Então eu vou usar o podemos entendendo que isso aqui é sobre habilidade, tá? Então é a ideia de que nós conseguimos fazer a coisa, tá? Eu acho que vou traduzir com conseguimos para ficar menos confuso. We cannot swim. Nós não conseguimos nadar. We can't swim. Nós não conseguimos nadar. Duas coisas aqui. Primeiro, você vê que o cannot são duas palavras, não podem, só que são juntas. Tá? Então as duas palavras é uma só. Cannot. E você pode juntar mais essas duas palavras para ficar can't, que é o que a gente chama no inglês de contração. Contraction. É a mesma palavra que usamos para contração de neném, tá? Quando o neném está para nascer, tá? É a mesma palavra, contraction, ok? They can cook, eles conseguem cozinhar. They cannot drive, eles não conseguem dirigir. They can't drive, eles não conseguem dirigir, tá? Então esses dois aqui significam a mesma exata coisa. É simplesmente o cannot contraído, né? Colocado juntos. He can read English. Ele consegue ler inglês. He cannot read Japanese. Ele não consegue ler japonês. He can't read Japanese. Ele não consegue ler japonês. She can sing. Ela consegue cantar. She cannot dance. Ela não consegue dançar. Ou ela não sabe dançar. Ou ela não pode dançar, né? She can't dance. Ela não consegue dançar, tá? Então, entendendo que esse can aqui tem a ver com habilidade. Nesse caso aqui, tenho habilidade de correr, não tenho habilidade de nadar. Ok? Beleza. Vamos aqui para a próxima. Se você quiser fazer uma pergunta com esse can, você vai fazer a mesma coisa que você fez com aquele verbo to be. Você pega o can e põe na frente. Então, you can swim fica can you swim? Você sabe nadar? Ou você consegue nadar? He can drive fica can he drive? Ele sabe dirigir? Ele consegue dirigir? They can play the guitar, né? Eles conseguem tocar na verdade, guitar é violão. A guitarra, que você chama de guitarra, aquele instrumento elétrico, né? No inglês seria electric guitar. Tá? Então isso aqui, guitar sozinho é violão. Tá? Então, they can play the guitar, eles sabem tocar o violão, ou eles conseguem tocar o violão, fica can they play the guitar? Eles sabem tocar o violão? We can go out to play, nós podemos sair para brincar. Can we go out to play? Nós podemos sair para brincar. Tá? Lembrando, né, vocês viram aqui que também, de vez em quando, eu traduzi como você sabe nadar? Ou você tem habilidade de nadar? Lembra que quando eu pergunto, você sabe nadar? Eu estou te perguntando se você tem habilidade de nadar. Então, no português, né, é um jeito bacana de traduzir isso aqui. Se você for traduzir mais preciso, para ser mais igualzinho, né, o inglês, no inglês seria do you know how to swim? Né? Então, o know é o saber. Mas o can you swim remete à mesma ideia de saber nadar, tá? Então, literalmente fica, você tem a habilidade de nadar, mas no português é natural falar, você sabe nadar? Beleza. Umas perguntas aqui agora sobre o que a gente assistiu, né? Primeira pergunta, is Peppa a human? Peppa é uma humana? Então, a resposta aqui é no, she is not. Não, ela não é. Agora, com os meus alunos, eu nunca deixo eles responder só com no. Por quê?
Tá errado gramaticalmente? Não, não tá errado gramaticalmente. Mas o que acontece quando você dá respostas muito simples? Você está basicamente falando assim, cara, eu não quero te escutar, não quero continuar a conversa. Então, dá a resposta simples para terminar a conversa. E acaba ficando um pouco rude, né? Um pouco grosseiro. Então, em vez de falar só não para encerrar a conversa, você fala no, she is not. Né? Demonstra um pouquinho mais. Eu estou mais afim de conversar, entendeu? A próxima pergunta, what is she? O que ela é? Então, se pergunta se ela é humana. Não é humana. Então, what is she? O que ela é? Bem, she is a pig. Ela é uma porca, né? Um porco. Is she a boy? Ela é um garoto? Não. No, she is not. Não, ela não é. What is she? O que ela é? She is a girl. Né? E aqui lembrando, aqui, ó, essa pergunta aqui é a mesma dessa. Só que aqui, o contexto está aqui em cima, né? Perguntei se é humana. Então não, ela não é humana, ela é o quê? Ela é uma porca. E aqui o contexto está aqui em cima. Ela é garota? Ou garoto? Não, ela não é uma garota, ela é uma garota. Ok? Agora a próxima pergunta. Who is George? Quem é George? Bem, George is Peppa's brother. George é o irmão de Peppa. Para dizer que o irmão é de Peppa, você vai colocar o irmão depois do nome Peppa e vai colocar este apóstrofe S. Ok? Então agora vamos continuar na próxima aqui. Vamos ver aqui o vídeo. Peppa loves jumping in muddy puddles. I love muddy puddles. Ok. Então, né, aquela frase lá que o papai falou, run along you two, né? Corre ao longo vocês dois, que ele basicamente falou, vai em frente vocês dois. O vai em frente no inglês literalmente fica go ahead you two, que também é bem aceitável ter falado. O papai poderia muito bem ter falado isso aqui, go ahead you two, que é vão em frente vocês dois. Tá? A próxima. Peppa loves jumping in muddy puddles. Peppa ama pular em poças de lama. Peppa ama pular em poças de lama. E a 3. I love muddy puddles. Eu amo poças de lama. Alright? Então aqui agora umas perguntas em cima do que a gente assistiu. Why can't Peppa and George play outside? Por que Peppa e George não podem brincar lá fora? Aí a resposta do why é because. Né? Então o why é o porquê de pergunta e o because é porquê de resposta. Aí a resposta é because it is raining. Ok? It is raining. Agora é interessante vocês verem aqui que essa pergunta está no presente. Why can't Peppa and George play outside? Agora, né? Assim, na verdade, o presente não é exatamente agora. Depois nós vamos falar mais sobre o que realmente é o presente simples, tá? Mas o tempo da resposta tem que ser o mesmo tempo da pergunta. Então, como o tempo da pergunta é o presente, também é o presente simples, na verdade, né? Nós também temos que usar o presente simples aqui na resposta. It is raining. Não podemos responder estava chovendo. Por quê? Porque a pergunta não está no passado. Tá? Então a pergunta está no presente, a resposta também tem que estar no presente. Okay? What does Peppa do when it stops raining? O que Peppa faz quando para de chover? Então, o que Peppa faz? Tá? Então, o faz é esse do aqui. Esse does, ele está aqui só para dizer que é uma pergunta. Então, ele não tem tradução no momento. Tá? E eu vou explicar isso mais daqui a pouco. Então, aqui ele não tem tradução. Ele só está aqui para dizer que é pergunta. Então, o que Peppa faz, este do aqui que é o faz, tá? When it stops raining, quando para de chover. Bem, o que ela faz? She asks Daddy if she can,
if she can play outside. Na verdade, do jeito que ela fala, if she can go out to play, né? Go out to play. É o jeito que ela pergunta. Então, deixa eu dar um enter aqui. She asks Daddy if she can go out to play. Ela pergunta ao papai se ela pode sair para brincar, tá? What does Peppa love to do? O que? E lembra que esse does aqui não tem significado, ele está aqui só para dizer que é pergunta. O que Peppa ama fazer? What does Peppa love to do? Aí, she loves to jump in muddy puddles. Ela ama pular em poças de lama. She loves to jump in muddy puddles. Ela ama pular em poças de lama. Ok? A próxima aqui, deixa eu só dar uma voltinha aqui. Vamos continuar o vídeo. Peppa, if you jump in muddy puddles, you must wear your boots. Sorry, Mummy. Ok. Então a mamãe fala, Peppa, if you jump in muddy puddles. Se você pular em poças de lama. If you jump. Se você pular in muddy puddles, em poças de lama. You must wear your boots. Você tem que usar suas botas, tá? You must wear your boots. Você tem que usar suas botas. Muitos dos meus alunos, eles traduzem esse must aqui como deve. Tá? O problema, muitas vezes, que eu tenho na aula com essa tradução de deve, é que meus alunos, geralmente, eles confundem o deve com sugestão em vez de obrigação. Tá? Então, esse must, ele é obrigação. Você tem que. Tá? Você tem que fazer. O deve, muitas vezes, a pessoa soa mais como sugestão. Esse must aqui não é sugestão. Ele é obrigação. Tá? Então, você tem que usar suas botas. You must wear your boots. E esse wear aqui, ele é de usar no corpo, como se fosse vestir. Né? Agora, no português, a gente calça as botas. Né? No inglês, qualquer coisa que você coloca no corpo é wear. Até os meus óculos. Né? Assim, eu estou vestindo meus óculos. I am wearing my glasses. No português, eu não falo vestindo óculos. Eu falo usando óculos. Né? Só que esse wear, ele é a ideia de colocar, né? De usar, não de colocar é outra coisa, mas de usar no corpo. Tá? Pode ser relógio, pode ser óculos, pode ser camisa, pode ser calça, tá? Qualquer coisa que você usa no corpo. Agora aqui, sorry, mommy. O sorry é desculpa. Então ela fala, desculpa, mamãe. Tá? Vamos agora fazer umas perguntas abertas com a palavra can. Tá? O que é uma pergunta aberta? Uma pergunta aberta é uma pergunta que tem qualquer resposta. Não só sim ou não. Então tem pergunta de sim ou não, onde a resposta é sim ou não. E tem perguntas abertas que pode ser qualquer coisa, tá? E geralmente perguntas abertas vão começar com as palavras que a gente chama de WH, que é what, where, when, why, tem who, tem how, tem mais algumas, tá? Então o what significa o que, tá? O que você sabe cozinhar? O que você consegue cozinhar? What can you cook? Ok? What can you cook? A número 2. Where can she go? Where significa onde. Então, onde ela pode ir? Where can she go? Ok? A número 3. When can we meet? When significa quando. Quando nós podemos nos encontrar? Então, esse we é nós. Né? Então, quando nós podemos. E sabemos que é nos encontrar porque por conta do... como é que fala? Do conteúdo, do contexto da frase. Né? Se é nós, então nós nos encontramos. Tá? Você vê que aqui não tem o nos no inglês. É só when can we meet? Quando nós podemos... Aí no português a gente coloca nos encontrar. Aqui só tem encontrar. Quando nós podemos encontrar. Tá?
E why can they speak English so well? Por que eles podem falar inglês tão bem? Ok? Why significa por quê. Então, quando você faz uma pergunta aberta com o verbo can, né, com o pode, ou ter habilidade, né, você vai usar a palavra de WH e logo após você vai colocar o can. E aí o sujeito. What can you cook? What can he, blá, blá, blá. What can she, what can, e assim por diante, tá? Então é a palavra WH, o can e o sujeito. Ok? Vamos aqui para a próxima. Vamos continuar aqui o vídeo. George likes to jump in muddy puddles too. George, if you jump in muddy puddles, you must wear your boots. Peppa likes to look after her little brother, George. George, let's find some more puddles. Ok, vamos parar aqui. Agora só alguns comentários aqui, tá? O primeiro comentário eu não tô colocando todas as frases da Peppa, tá? Eu só tô colocando a frase se a frase tem alguma palavra nova que a gente nunca viu na Peppa antes, ok? Então, porque senão eu vou acabar colocando Peppa inteira. Então, se já tem uma frase que se repete, igual ela fala, George, if you jump in muddy puddles, you must wear your boots. A gente já viu a mamãe falando com a Peppa. Peppa, if you jump in muddy puddles, you must wear your boots. Então é uma frase repetida, nós não precisamos de ver a tradução, tá? Porque já vimos antes. Então só estamos fazendo frases onde tem alguma palavra nova, tá? Com isso, veja que é bastante palavra nova, porque você tem um monte de frase que vou colocando aqui. Então, o narrador fala, George likes to jump in muddy puddles too. George likes to jump, né? Gosta de pular. In muddy puddles too. Em poças de lama também. Então o to aqui significa também. O to tem outro significado, que é demais. Só que nesse caso aqui, a gente sabe pelo contexto que não é demais, é também, tá? Peppa likes to look after her little brother George. Peppa gosta de cuidar. Look after é um outro verbo frasal, que são duas palavras juntas que fazem um verbo só, que significa cuidar. Peppa likes to look after her little brother George, de seu pequeno irmão George. Então, Peppa gosta de cuidar de seu pequeno irmão George. George, let's find some more puddles. George, let's find some more puddles. George, vamos encontrar mais algumas poças, né? Então, let's find, vamos encontrar. Some more, tá? O more é mais, o some algumas. Você vê que aqui tá ao contrário, né? Então, some more puddles, mais algumas poças, tá? Bem, vamos ver aqui o simple present, que é o presente simples. O que é o presente simples? O presente simples é uma coisa que acontece o tempo todo. Você pode colocar todo dia no final da frase. Eu como maçãs todos os dias. Eu tomo café da manhã todos os dias. Eu escovo meus dentes todos os dias. Então, isso aí é o que no inglês a gente chama de o presente simples, tá? Então, nesse caso aqui, I jump in muddy puddles. Eu pulo em poças de lama, tá? I jump in muddy puddles. Eu pulo em poças de lama. I do not jump in holes. Eu não pulo em buracos. Agora, nota que no negativo aparece aquele verbo do. Ele não tem tradução aqui, tá? O do significa fazer, mas aqui ele não tem tradução. Ele está aqui só para dizer que está no negativo. Então, I do not jump in muddy puddles. Eu não, tá? Então, o não, na verdade, é sinado. O do não tem significado. Eu não pulo em buracos, tá? You jump in muddy puddles. Você pula em poças de lama. You do not jump in holes. Você não pula em buracos, tá? Agora a 3 tem uma diferençazinha.
Deu para perceber qual que é a diferença? 1, 2, 3. O jump aqui tem o S. He jumps in muddy puddles. Ele pula em poças de lama. Tá? Agora, meus alunos muitas vezes falam assim, o jumps é plural, né? Porque tem S. Porque normalmente no plural a gente põe um S. Primeiro, verbo na verdade não tem plural. Tá? Verbo é verbo. Plural é só para substantivo. Então, esse jumps aqui, ele é a conjugação do verbo com o sujeito he, tá? Que é terceira pessoa, certo? Então, o he é conjugado com jumps dessa forma, ou jumps é conjugado com he dessa forma, ou você põe o S. E é só isso. Agora, olha só, no português nós conjugamos com igual eu pulo, certo? Você pula, né? Então eu pulo, você pula, nós pulamos, eles pulam, né? Então no português a conjugação é bem mais complicada. No inglês você só precisa lembrar que com he, com she e com it, aquele verbo lá, aquele pronome lá que a gente viu no tempo, está chovendo, it is raining, com essas três palavras nos presentes simples, você vai acrescentar S no verbo. He jumps in muddy puddles. Ele pula em poças de lama. Agora, no negativo, he does not jump in holes. Ele não pula em buracos. Agora, olha o does aqui. O do, agora aqui o does. O do é o verbo que é conjugado. Você vê que o jump, ele não é conjugado no negativo. O do já tem o S. O does. O jump não vai ter o S. Então, no afirmativo, você vai colocar o S no jump. No negativo, é o does que é conjugado. E como o does já foi conjugado, o jump não precisa. Tá? A 4. She jumps in muddy puddles. Ela pula em poças de lama. She does not jump in holes. Ela não pula em buracos. Tá? É isso aí. Vamos agora fazer perguntas de sim ou não no presente simples, tá? Então, you jump in muddy puddles, né? A afirmação, você pula em poças de lama. Na pergunta, você pega aquele verbo do e põe na frente. É só isso. Pega o do e põe na frente. Do you jump in muddy puddles? Você pula em poças de lama? He jumps in muddy puddles. Ele pula em poças de lamas. Does he jump in muddy puddles? Ele pula em poças de lama. She jumps in muddy puddles. Ela pula em poças de lama. Does she jump in muddy puddles? Ela pula em poças de lama. Para fazer a pergunta, você pega o does, você acrescenta o does na frente. É só isso. Ok? Então agora algumas perguntas sobre o episódio. Does Peppa like to jump in muddy puddles? Peppa gosta de pular em poças de lama? A resposta aqui seria yes, she does. Ok? Agora, isso aqui vai ser interessante. Porque esse does, ele vai... Na verdade, essa frase aqui, ela não está completa. Porque para completar ela, você faria isso aqui, ó. She does like to jump. Né? Assim seria a frase completa. Tá? Yes, she does like to jump. Só que na resposta comum, eles não completam a frase. Eles só param no does. Mas esse does aparece em todos os lugares. Então, ela gosta de pular? Yes, she does. Ela gosta de nadar? Yes, she does. Ela gosta de conversar? Yes, she does. Então, esse does, vamos dizer que esse does, ele toma o significado do verbo usado na pergunta. Tá? Like to jump, nesse caso aqui. Yes, she does. Ok? Então, ela gosta de pular em poças de lama? Sim, ela gosta. Tá? Então, o does está tomando o lugar do like. Does she wear boots to jump in muddy puddles? Ela usa botas para pular em poças de lama? Yes, she does. Tá? Sim, ela usa. Então, nesse caso aqui, o does tomou o lugar do like. Nesse caso aqui, o does tomou o lugar do wear. Does she wear boots? Yes, she does. Ela usa botas? Sim, ela usa. Tá?
Does George jump in muddy puddles? George pula em poças de lama? Aí seria yes, he does. Sim, ele pula. Does he wear boots to jump in muddy puddles? Ele usa botas para pular em poças de lama? Yes, he does. Sim, ele usa, tá? É isso aí. Então, vamos agora na... Essa aqui vai ser a última página que ele vai fazer por hoje. Essa próxima aqui vai ser a última. Então, a pergunta. Who likes to take care of George? Quem gosta de tomar conta de George? Who likes to take care of George? Tá? A resposta seria Peppa likes to take care of George. Lembrando que aqui na minha escola eu não deixo os meus alunos responder com só uma palavra. Porque senão, você responde com uma palavra só, é como se você quer cortar a conversa. E a conversa não flui, tá? Então, aqui nós respondemos com palavras completas. Peppa likes to take care of George. Ok? What must Peppa do if she jumps in muddy puddles? O que Peppa, lembra desse must? É o tem que, né? É o deve de obrigação. O que Peppa tem que fazer se ela pular em poças de lama? Então, ela tem que usar as botas, né? She must wear boots. Ela tem que usar botas. She must wear boots. Ou você pode colocar, ela tem que usar as botas dela, né? Her boots. She must wear her boots. Os dois está correto. She must wear boots ou she must wear her boots. Os dois está correto. Só que um ela tem que usar botas e outro ela tem que usar suas botas, né? Ou a bota sendo dela. Why does Peppa tell George he must wear his boots? Por que Peppa fala para George que ele tem que usar suas botas, né? Why does Peppa? Por que Peppa tell George? Então, o tell George é fala pra ou mandar, né? Nesse caso é fala pra, né? Porque Peppa fala para George, he must wear his boots. Ele tem que usar suas botas. Aí o narrador fala, because, né? Porque, because she likes, ela gosta, eu vou falar a resposta primeiro, né? Ela gosta de cuidar do seu pequeno irmão. She likes to look after é cuidar, né? She likes to look after her little brother, seu pequeno irmão. Ok? Ou she likes to look after George, também seria certo. Ok? Então o because, porquê, né? O porquê de resposta. Because she likes to look after her little brother. Porque ela gosta de cuidar de seu pequeno irmão. Agora aqui, vamos ver a diferença entre should e must, tá? Então, o must é aquela obrigação. You must wear a seatbelt in the car. Você tem que usar um cinto de segurança no carro. Senão, literalmente, você pode morrer. Então, você tem que usar um cinto de segurança no carro. You must wear a seatbelt in the car. We must finish this project today. Nós temos que terminar este projeto hoje. Porque senão nós podemos ser demitidos. Tá? Então, esse must, ele é uma obrigação. Você tem que fazer. Tá? You should eat more vegetables. Você deveria comer mais vegetais. Agora, esse should, ele é uma sugestão, que muitas pessoas usam até o deve. Você deve comer mais vegetais, como sugestão. Por causa disso que eu não gosto de usar o deve como tradução do must, porque o deve muitas vezes remete à ideia de sugestão. O should que é sugestão, tá? Então, estou sugerindo. Você deveria comer mais vegetais, tá? Se você não comer vegetais, tudo bem, não vai morrer. Mas você deveria comer mais, seria melhor para você. He should call his parents more often. Ele deveria ligar para os seus pais, né? Parents não é parentes, tá? É um falso cognato, ele não significa parentes, significa pais, tá? Parentes é relatives. Parents é pais, pai ou mãe. He should call his parents more often. Ele deveria ligar para os seus pais com mais frequência. Ele deveria, mas assim, se não ligar, não é uma grande coisa, porque ele já liga, ele só tem que ligar com mais frequência, tá?
Então, o should é a sugestão e o must é a obrigação, ok? Então, vamos encerrar a aula aqui por hoje, tá? Eu só quero dar uma dica aqui para vocês. A ideia é, vocês teve essa aula, a aula foi 40 minutos, né, ou mais ou menos 40 minutos, para ajudar vocês a entender o episódio da Peppa. Então, vocês agora voltam e assista a Peppa. Assista vocês. E toda frase que você não entendeu, você escreve no documento do Word. Escreve lá no Word as frases que vocês não entenderam. E joga aquelas frases lá no ChatGPT e pega as traduções das frases. Que aí você pode vai fazendo o seu próprio material. Essas frases que você não entendeu, você vai estudando só as que você não entendeu e volta e reassista a Peppa. Então, você teve essa aula, vai e assista a Peppa. Não entendeu alguma coisa? Escreve as frases, estuda as frases, volta e reassista a Peppa. Porque a ideia é você assistir cada episódio da Peppa entendendo de 80% a 90% do que você assistiu. Para o seu cérebro ir pegando naturalmente, tá? Mas precisa de entender o episódio. E tem que assistir os episódios. Não tem como aprender o inglês ou ficar bom no inglês se realmente não colocar as horas de prática, tá? Então, galera, é isso aí. Se tiver qualquer pergunta, qualquer comentário, pode deixar aí embaixo. E vejo vocês na próxima aula.